Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que, ao morrer, as pessoas vão direto para o céu? É uma ideia tão difundida que quase ninguém ousa questionar. Mas, e se eu dissesse que essa crença tão comum não é o que a Bíblia realmente ensina? Isso pode até soar chocante, mas a verdade bíblica é, muitas vezes, contrária ao que imaginamos. A resposta para o que realmente acontece depois da morte, segundo as Escrituras, pode surpreender até os mais convictos. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma perspectiva poderosa e reveladora sobre a morte, o destino dos mortos e o que nos aguarda. Não estamos falando de teorias ou suposições, mas de uma análise baseada nas próprias palavras das Escrituras. E, para aqueles que estão em busca de respostas profundas e de uma compreensão que traga paz e sentido para a vida, convido você a ficar até o final para ouvir uma oração que trará um conforto único ao seu coração. Falar sobre o propósito da vida e da morte é como tocar em uma questão que, em algum momento, todo mundo se faz. Afinal, o que nos espera depois de darmos o último suspiro? As Escrituras têm um jeito único de nos fazer pensar que, talvez, a morte não seja exatamente o que imaginamos. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, há uma declaração intrigante. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Também não têm eles jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É curioso, não é? Isso desafia a ideia comum de que, ao morrermos, passamos automaticamente a uma nova vida consciente. Mas a Bíblia sugere algo um pouco diferente. Em vez de imaginar uma vida após a morte como um estado de consciência plena em outro lugar, a visão bíblica nos convida a entender a morte como uma espécie de pausa. Já parou para pensar naquelas noites em que dormimos tão profundamente que perdemos a noção de tempo? Algo assim acontece, segundo as Escrituras. Em Salmos, capítulo 146, versículo 4, quando o espírito volta a Deus, todos os pensamentos cessam. Nada de almas vagando por aí, nenhum eu consciente. É um descanso absoluto. Interessante, não é? Como uma pausa sem data para retomar, onde não há lembranças nem projetos. Isso muda toda a ideia do que significa a vida. Desde a criação, segundo o relato bíblico, Deus estabelece a morte como um sono temporário, uma espera, e não uma experiência de transição para o além. A vida, então, não é uma estrada rumo ao pós-morte imediato, mas sim um dom divino que nos prepara para algo muito maior. E a grande promessa da Bíblia é que essa jornada não termina aqui. Há uma pausa, sim, mas o que vem depois dela? Imaginemos que a morte seja como um momento em que o livro termina no ponto mais emocionante, mas com a promessa de um próximo capítulo. O vídeo comenta que é como se Deus estivesse nos preparando para um grande clímax, onde a ressurreição será a virada da história. Isso transforma a morte em um momento de espera e de expectativa. Já pensou? Cada um de nós, ao partir, não está indo para um novo lugar de imediato, mas descansando. Assim como um grande mistério, a verdadeira ação está ainda por vir. Com esse conceito em mente, o céu, para aqueles que creem, não é o próximo destino ao deixarmos essa vida. A promessa vai além. A ressurreição é o verdadeiro final esperado, onde a vida será restaurada em um nível que nem conseguimos imaginar agora. Parece que a história, na verdade, está só começando, não é? A Bíblia traz uma visão poderosa sobre o que é a vida e como ela surge. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, encontramos um momento crucial. Deus forma o homem do pó e sopra o fôlego da vida em suas narinas. É aqui que o ser humano se torna uma alma vivente. É como se a vida, de fato, fosse esse encontro entre a matéria, o corpo e o sopro divino.
O interessante é que nesse conceito a alma não é uma entidade independente do corpo. Ao contrário, ela depende dele para existir. Esse ponto contrasta muito com a ideia popular de que a alma é uma centelha eterna que habita o corpo, e quando morremos, ela continua a vagar ou vai para outro lugar. De acordo com a Bíblia, o homem é uma unidade inseparável de corpo e sopro, uma alma vivente que respira, sente e pensa. Então, quando o fôlego nos deixa, o corpo volta ao pó e não sobra uma parte consciente vagando por aí. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos que, na morte, o espírito ou fôlego volta a Deus, enquanto o corpo segue seu caminho natural. Essa visão ressignifica a ideia de ser humano. Em vez de pensarmos em nós como almas presas em corpos, somos seres completos, dependentes do fôlego de vida. Imagine que, sem esse fôlego, a chama da vida simplesmente se apaga e tudo o que somos se dissolve. A Bíblia sugere que a vida é um presente que só se manifesta enquanto corpo e sopro estão juntos, e a morte é a separação desses elementos, não uma transição para outra consciência. O entendimento de que somos completos apenas enquanto vivos muda muito o jeito de ver a vida e a morte. Se a nossa existência depende desse presente de Deus, então cada respiração é um instante de oportunidade, uma chance de viver de verdade. E quando o tempo chega, entramos num estado de espera, onde deixamos de ser a alma vivente que um dia fomos. Não é à toa que a Bíblia nos orienta a valorizar nossos dias e aproveitar o dom da vida enquanto o temos. Assim, a criação não é apenas um evento lá no início dos tempos. Cada ser humano que nasce é como uma nova obra, uma alma que se torna viva através do encontro entre pó e fôlego. E quando chega o fim, essa unidade se dissolve, aguardando o próximo grande ato. Afinal, será que a história realmente termina na morte? A Bíblia frequentemente compara a morte ao sono, uma metáfora que talvez seja uma das mais diretas e reconfortantes. Quando Jesus fala sobre a morte de Lázaro, ele diz em João, capítulo 11, versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. É uma forma de mostrar que a morte não é um estado final. É como cair num sono profundo, sem sonhos, sem consciência do que está ao redor. Imagina a calma de saber que, para Deus, morrer é só uma espera até o despertar. Paulo reforça essa ideia quando fala sobre os que dormem em Cristo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. A morte, então, é como aquele sono pesado, do qual só acordaremos quando for hora de seguir em frente na grande promessa da ressurreição. Essa comparação sugere que a morte não é uma experiência ativa, ela é um estado de desconexão total. Enquanto dormimos, não temos noção do tempo ou do que acontece ao redor. Da mesma forma, a morte é uma pausa, não o fim da linha. Esse conceito ajuda a entender que o céu não é o destino imediato após a morte, mas algo a ser alcançado depois. A Bíblia coloca a morte como um repouso em que o corpo e o fôlego se separam, e o ser humano entra em completa inatividade, como um sono profundo. Pode ser estranho pensar que a morte é um lugar de silêncio, onde nada nos preocupa, mas essa visão é reconfortante, não acha? Ela nos alivia da pressão de viver para sempre, logo após a morte. Imagine se pudéssemos encarar o luto com essa perspectiva. Não estamos nos despedindo para sempre, apenas esperando o momento do reencontro. Quem dorme na morte, segundo as Escrituras, está guardado até que Cristo volte. Essa espera é como um intervalo, onde o tempo não conta, como uma criança esperando ser chamada para brincar. A morte deixa de ser algo sombrio para se tornar um estado de paz. Assim, ao falar de morte como sono, a Bíblia nos conduz a uma visão que tranquiliza, um descanso sem fim, mas que um dia será interrompido. E o que acontecerá quando acordarmos?
A ressurreição nas Escrituras é apresentada como uma promessa poderosa, quase como o grande clímax da história humana. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54, fala sobre esse momento como algo transformador, onde, num abrir e fechar de olhos, os mortos serão chamados à vida. Não apenas a uma vida comum, mas a uma existência incorruptível. É como imaginar a transformação de uma semente em uma planta. O corpo que dorme no sepulcro renasce em uma forma gloriosa, destinada a nunca mais se corromper. Jesus, em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, expande essa promessa ao dizer que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e retornarão para a vida. Esse é um evento único, onde cada um será julgado e colocado em seu destino eterno. A ressurreição, então, não é uma simples volta à vida, mas um verdadeiro renascimento, onde o corpo e a alma restaurados reencontram sua essência, sem as limitações da mortalidade. E essa esperança faz da morte um estado temporário, uma etapa necessária antes do verdadeiro começo. Pensar na ressurreição como um segundo ato torna o presente mais valioso. Não estamos vivendo apenas para um fim imediato, mas para uma promessa eterna. Assim como os antigos aguardavam com fé o cumprimento dessa promessa, nós também podemos viver com a certeza de que a morte não tem a palavra final. Esse pensamento pode transformar a forma como vemos nossa própria vida. Não como algo passageiro, mas como um presente que continua além do que podemos ver. A ressurreição é, na verdade, uma virada de página em direção à eternidade. Para os crentes, o céu não é um destino acessado automaticamente ao morrer, mas algo a ser alcançado através desse renascimento final. Cada pessoa, ao partir, é guardada em paz até o momento de sua chamada. E nesse momento, a promessa se cumpre, a vida é restaurada e a eternidade começa. É como esperar por uma festa que nunca acaba, onde o próprio Deus está presente. Essa esperança renova o espírito, pois ao entender que a morte é apenas uma pausa, podemos ver a vida com novos olhos. Há uma grande celebração nos aguardando, uma eternidade onde o fôlego da vida se une novamente ao corpo, agora incorruptível. Afinal, o que poderia ser mais inspirador do que saber que, no tempo certo, a ressurreição virá para os que esperam? Enoque, Elias e Moisés são figuras fascinantes na Bíblia, cada um com uma história que lança luz sobre o destino dos fiéis. Enoque, descrito em Gênesis capítulo 5, versículo 24, andou com Deus e, sem passar pela morte, foi levado ao céu. Imagina o que é isso? Andar com Deus a ponto de ele simplesmente tomar Enoque para si. Elias, por sua vez, teve um destino único em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, sendo levado ao céu em um redemoinho, uma visão extraordinária. Esses relatos nos mostram que o céu é o lar dos vivos, reservado para aqueles em plena comunhão com Deus. Essas histórias nos convidam a refletir sobre o conceito de vida e morte. Enoque e Elias, ao serem levados diretamente, ilustram que a entrada no céu não é algo alcançado por meio da morte em si, mas pela união com Deus. São exceções que reafirmam a regra. Para a maioria, o caminho ao céu virá pela ressurreição. Moisés, por outro lado, vive uma experiência diferente, pois morre e é enterrado por Deus. Mas surge ao lado de Elias, na transfiguração de Jesus em Mateus, capítulo 17, versículo 3. É como se ele representasse os que passarão pela morte, mas ainda assim alcançarão o céu pela ressurreição. O caso de Moisés revela o poder da promessa de ressurreição. Em Judas, versículo 9, vemos uma disputa pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e Satanás. Este evento é fascinante, pois destaca o valor da ressurreição e a promessa divina que transcende a própria morte.
Quando aparece ao lado de Jesus, Moisés representa todos os que dormem e esperam pela chamada final. Ele e Elias são exemplos de duas realidades diferentes, mas que convergem no mesmo ponto: a promessa de vida eterna. Essas figuras mostram que o céu é reservado para os vivos, não para almas desencarnadas. Enoque e Elias foram levados ainda vivos, enquanto Moisés, ressuscitado, se torna um símbolo de que, mesmo após a morte, há esperança de vida plena com Deus. Esses três homens são como exemplos daquilo que todos os fiéis podem esperar no futuro. A morte é uma pausa, mas a promessa é de um reencontro. No entanto, o que mais impressiona é a certeza que essas histórias trazem. A ressurreição é real e poderosa. Enoque, Elias e Moisés vivem essa esperança em primeira mão, nos deixando um legado de confiança. E, se o céu é um lugar para os vivos, será que estamos realmente prontos para o que vem depois? Agora que você conheceu essa verdade transformadora sobre o que acontece após a morte, pergunte-se: você está vivendo com a paz e a clareza de quem entende seu propósito? A morte deixa de ser um mistério sombrio quando a vemos como um sono, uma pausa antes da ressurreição prometida. Então, que tal aplicar esse conhecimento em sua vida? Será que estamos prontos para o despertar final e para viver em comunhão plena com Deus? Se essa mensagem tocou seu coração, comprometa-se a viver de acordo com esse entendimento. E antes de se despedir, junte-se a mim em uma oração especial. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando temas profundos como este. Vamos juntos desbravar a verdade das Escrituras e viver de acordo com os planos de Deus. Senhor Deus, Criador da vida e Senhor de toda a existência, hoje nos achegamos a Ti com o coração cheio de humildade e reverência, buscando compreender e aceitar o Teu plano eterno. Dá-nos a sabedoria para enxergar a vida com os olhos da fé, sabendo que cada respiro e cada instante são um presente Teu. Ensina-nos a viver plenamente enquanto estamos aqui, mas também a descansar na certeza de que, quando o nosso tempo chegar, estaremos seguros em Tuas mãos, aguardando a ressurreição prometida e o reencontro com a vida eterna. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde nossos corações e acalme nossas inquietações sobre o futuro. Senhor, renova nossa confiança em Tua palavra e fortalece nossa fé para que possamos caminhar sem medo. Que possamos a cada dia viver segundo o Teu propósito, confiantes de que ao fim de tudo a Tua promessa nos aguarda e nada poderá nos separar do Teu amor. Amém.